Ó, aniversariante! Você vai fazer 60 anos e vai estar sendo aniversariante. Você vai botar aqui ainda. Estamos na semana do lançamento da Barbie e eu fiquei assim, durante muito tempo tentando lembrar e tentando ver algum link que eu pudesse fazer entre Barbie e literatura. É claro que tem as questões das charges eróticas que talvez tenham tido uma base ali na criação da Barbie, mas eu não queria falar muito disso. E aí eu lembrei de um texto que eu fiz quando eu tinha uns 9 anos, que eu já queria ser jornalista. Eu escrevi esse texto porque eu queria me amostrar pro meu avô, e o tiro saiu mega pela culatra, que ele fez uma coisa horrível, mas deixa pra lá. E aí eu falo, né, nesse texto, qual seria o segredo da boneca mais famosa do mundo? Onde estaria o seu encanto que milhares de crianças veem? Numa visão mais adulta, a boneca Barbie nada mais seria do que uma amiga na qual você poderia conversar onde quiser, sendo totalmente manipulada. Mas essa não seria a única visão existente. A maioria das crianças imaginam a boneca como o padrão de beleza, criando assim o seu desejo de ter uma imagem psicológica e física, mesmo sendo apenas bonecas. Outra questão bem regulável seria o fato de que a brincadeira seria uma reprodução dos seus desejos mais incomunicáveis, como por exemplo, quando a criança monta uma casa para sua personagem e na realidade está ali tudo o que deseja ter. Ali a criança constrói seu futuro, cria sua vida, mesmo sendo imaginária. Então aqui o que eu tô querendo dizer, né, é justamente de que a Barbie faz sucesso, porque a gente coloca ali os nossos sonhos, talvez mais profundos, né? E aí, o Milan Kundera, que era um escritor tcheco, faleceu na semana passada. Ele talvez seja bem conhecido, né? Tenha sido bem conhecido por seu livro A Insustentável Leveza do Ser. Mas ele tem outros, e eu decidi que eu ia reler tanto A Insustentável Leveza do Ser, quanto este livro aqui, que é o livro do riso e do esquecimento. Não é o meu preferido dele, meu preferido dele é A Imortalidade, mas é um calhamaço, e não ia dar tempo de eu ler em uma semana pra criar o vídeo aqui pra vocês. E A Imortalidade basicamente é um livro que ele fala sobre como o desejo mais profundo do ser humano, na verdade, é ser imortal, é ser lembrado, né? E ser lembrado mesmo após a morte. Então tem uma cena, por exemplo, que ele inventa, que é uma conversa entre o Hemingway, que é o escritor, né? Com o Goethe. E eles estão num lugar após morte, que você não sabe muito bem se é o paraíso ou se é o inferno, e o Hemingway tá falando que mesmo ele tendo se matado, ele não deixou de ser imortal porque já tinha corpos ao lado dele, pessoas ao lado dele escrevendo sobre ele o que ele tinha feito ou deixado de fazer. E toda a narrativa do A Imortalidade fala justamente sobre isso, com personagens famosos como Hemingway e Goethe, e também personagens aleatórios, como por exemplo uma senhora que ele vê, ele enquanto escritor, o próprio Milan Kundera, tá esperando o editor dele pra eles almoçarem, e ele vê uma mulher numa aula de natação, fazendo um aceno muito jovial, e ela já é uma senhora. Então ele cria pra ela toda uma história para mostrar como, através daquele gesto jovial, ela na verdade queria ser lembrada, né? E por uma coincidência que ele mesmo cria, ela chega em casa e o pai dela, eu acho que acabou de falecer, e aí ela chega e vai perguntar pra irmã algumas fotos que ela encontra. Ela pergunta: quem é esse aqui? E a irmã fala: eu não sei. E aí ela percebe, portanto, que aquela pessoa da foto tinha vivido apenas até o pai dela viver, porque a partir do momento que o pai dela morreu, ninguém mais sabia quem era, então aquele ser ali daquela foto não era mais imortal. E todos os personagens meio que falam a respeito disso.
Todos os personagens do Milan Kundera, em qualquer livro, eles sempre têm um ar filosófico por trás, né? Que é mais ou menos aqui essa ideia da Barbie, esse conceito da Barbie. E a gente tem falado muito da Barbie, tem sido tão nostálgico, justamente também porque a gente tem tentado se enxergar nesses lugares. Porque a gente chegou num período que a gente imaginava muito quando a gente era mais novo, né? Em 2020 e tantos era para ter carros voadores, né? A gente chegou nos anos em que a gente via os desenhos, que a gente via os filmes e nada aconteceu. Na verdade, só uns desgraçamentos aconteceram. E com a gente também, eu posso falar por mim, eu tenho 31 anos. Eu imaginava a minha vida com 30 anos, com 31 anos, desse jeito, né? O que eu imaginava para mim, como a minha Barbie era quando eu era pequena. E aí, e o que eu mais fiquei pensando falando sobre Barbie, lendo esse texto que eu fiz com 8, 9 anos, e lendo esse livro aqui, foi sobre, será que é tão correto assim a gente ter esse peso da gente já querer ser tanta coisa tão cedo, né? Será que a gente se conhece tão profundamente, né? Nesse livro aqui, o livro do riso e do esquecimento, é um livro que fala sobre a importância, primeiro, do riso e dessa não diferenciação dos risos, que pode ser um riso de alegria, de desgraçamento, um riso de maldade, um riso de felicidade, e também sobre como a nossa personalidade está inteiramente ligada às nossas lembranças. Então a gente tem aqui histórias entrecortadas, personagens que vão e que voltam, são quase contos, e a gente tem uma personagem que é a Tamina, e a Tamina, que pra mim é a principal aqui, se não uma das protagonistas minimamente, que ela teve que também se mudar de Praga, e o marido dela faleceu e ela tá num estado que ela não consegue mais lembrar do marido. Ela não consegue lembrar do rosto dele, não consegue lembrar das férias que eles passavam juntos, dos momentos que eles passavam juntos. Até que chega um momento que Bibi, que é uma amiga dela, fala, eu acho que nós vamos de férias pra Praga porque eu quero escrever um livro. E ela fala, então pega uns textos pra mim, que eu tenho na casa da minha sogra, né, da mãe do meu marido que faleceu. E ela não conta pra essa amiga dela, inclusive, que esses textos, na verdade, são cartas dele pra ela e um diário que ela tinha. Porque, na verdade, tudo é pra que ela lembre, pra que ela tenha memórias e lembranças sobre o que ela foi, o que aconteceu com ela e o que ela pretendia, quais eram os planos dela pra quando ela tivesse a idade que ela tem. Isso também é muito legal, né? E chega num ponto que ela prefere dizer pra amiga dela e pras pessoas ao redor que são textos políticos e que por isso que os policiais não podem pegar aqueles textos, porque ela acha que se aqueles diários, aquelas cartas forem lidos por outros olhos, aquelas memórias vão perder o sentido. E aí tem uma cena aqui que eu achei muito maravilhosa, que essa amiga dela que supostamente vai pra Praga, ela quer escrever esse livro que ela acha que vai ser um romance. Então é feito um encontro dessa personagem com um escritor muito famoso, né? E aí o escritor pergunta pra Bibi, né? Parece que você quer escrever um livro, seria um livro sobre o quê? E a Bibi diz pra ele que é um romance, né? E aí ele fala, olha, pense bem no que é um romance. Nessa multidão de personagens diferentes, você quer que acreditemos que você conhece tudo sobre eles, que sabe como eles são, o que pensam, como se vestem, de que família vêm? Confesse que isso não lhe interessa absolutamente. E ela fala, bom, é verdade, isso não me interessa. Aí o escritor diz pra ela, você sabe, o romance é fruto de uma ilusão humana, a ilusão de poder compreender o outro. Mas o que sabemos uns dos outros? Nada, disse Bibi. O professor de filosofia balançava a cabeça em sinal de aprovação. Tudo o que podemos fazer, disse Banaka, é apresentar um relato sobre nós mesmos, um relato de cada um sobre si mesmo. Todo o resto é apenas abuso de poder. Todo o resto é mentira. Bibi aprovava com entusiasmo. É verdade, é inteiramente verdade. Eu também não quero escrever um romance, eu me expressei mal.
eu gostaria de fazer exatamente o que o Senhor disse, escrever sobre mim. Então, é um pouco sobre isso, né? E aí, esse escritor, inclusive, ele uma hora pega um táxi, e aí o taxista conta pra ele que ele tá escrevendo um livro. E aí, o escritor fala pra ele, é pra você deixar pros seus filhos, pros seus netos. Ele fala, pra sua família. E o taxista fala, pros meus filhos, pra minha família, ninguém quer saber nada sobre mim. Ninguém se interessa sobre mim, ou sobre o que eu vou escrever ou deixar no mundo. É pra mim que eu tô escrevendo, né? Eu quero saber o que eu vou deixar no mundo, né? E aí, o motor que impele a escrever é justamente essa ausência de conteúdo vital, esse vazio. A invenção do prelo no passado permitiu aos homens compreenderem-se mutuamente. Então, é muito interessante essa ideia de que tudo que a gente coloca no mundo, inclusive o meu vídeo aqui pra vocês, tudo que eu tô tentando convencê-los a respeito da leitura e com essas brisas literárias que eu venho aqui, trazendo Milan Kundera com Barbie, é justamente também sobre as minhas memórias, sobre o que eu quero que vocês entendam como minha personalidade, sobre quem eu sou, e possivelmente a profissão da minha Barbie era jornalista, né? Possivelmente a profissão da minha Barbie tinha a ver com isso, e o que eu queria pra minha Barbie eram aqueles desejos que eu tinha naquela época e que foram mudando com o tempo, né? E que agora, sei lá, agora cada dia um dia a gente vai entendendo como a sociedade nos coloca, né? É muito legal, cara. Milan Kundera é muito bom, eu gosto muito de Milan Kundera. E aí a gente tem também esse Oitava Leveza do Ser, que é também uma análise uma análise bem filosófica. Ele já começa tacando filosofia na goela, né, dizendo sobre como o escuro é a ausência do claro, na verdade, e sobre como tudo que é leve não é necessariamente bom e tudo que é pesado não é necessariamente ruim, né, e ele coloca isso com dois personagens principais, que é a Teresa e o Tomás, que são personagens bem difíceis. O Tomás aí representando essa liberdade, essa não monogamia, esse ficar com todas as mulheres. Ele tem um divã na casa dele pra não ter a desculpa de nenhuma mulher ter que dormir na casa dele. Em contrapartida, a gente tem a Teresa, que tem uma vida de bosta e que ela, assim que o conhece, o simples fato dele estar lendo um livro já mostra pra ela que eles pertencem ao mesmo universo, e ela tem que tê-lo pra si, né? Ela dorme com ele, segurando as mãos dele muito forte, a ponto de que toda vez que ele sai de casa, ele tem que colocar algo no lugar, e normalmente esse algo no lugar é um livro. E toda a política, né, no decorrer disso, e tudo que a gente acha sobre nós mesmos, sobre como também a gente se acha importante demais com algumas coisas, e na verdade são só seres humaninhos fazendo as coisinhas ali, né? Isso também é muito legal no Milan Kundera, sobre como ele coloca grandes nomes da humanidade, pessoas minimamente muito famosas, como seres humanos bem toscos, assim, sei lá, o representante do comunismo ficando bravo porque tocaram na boina dele, alguma coisa assim. Então é sobre isso, né? É sobre essa imagem que a gente quer passar para os outros, e a gente vivendo em sociedade através da literatura, através dos brinquedos, através das narrativas, né? Enfim, não sei se deu pra entender minha brisa. Comenta aí embaixo se deu pra entender alguma coisa.